Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você melhora o seu time de entrada no Day Trade. Time de entrada é o ponto certo para montar uma operação de compra ou o ponto certo para montar uma operação de venda. Como que você identifica isso de forma objetiva no gráfico? Muito trader faz isso errado, porque fica fazendo uma análise com o objetivo de encontrar qualquer sinal de compra e venda, esse não deve ser o objetivo da sua análise, e ver o mercado subindo, por exemplo. Quando o preço está subindo e ele não pegou nenhum trade, ele fica pensando, cara, onde que era para eu ter me posicionado nesse movimento, já que o preço subiu, eu deveria ter pego algum tipo de compra nessa movimentação. Ou então vê o preço caindo bastante e fala, nossa, onde que era para eu ter montado um trade nessa venda, nesse movimento de queda, para ter participado dessa movimentação. A questão é a seguinte, pessoal. O mercado ele sobe e ele desce, mas nem tudo representa uma oportunidade de trade. Uma oportunidade de trade ela se desenvolve a partir da sua metodologia, da sua forma de enxergar o mercado. Se o mercado configura uma oportunidade de trade para você comprar antes desse movimento de alta acontecer, beleza. Se ele não configurou, deixa o preço andar, porque daqui a pouco ele configura um cenário muito bom e você vai estar participando do movimento. Então o time de entrada ele vem a partir do alinhamento de tempo gráfico maior com o tempo gráfico menor, seja qual for o tempo gráfico. Você pode alinhar, por exemplo, 5 minutos com 1 minuto e você vai estar alinhando macro e micro. Você pode estar alinhando 1 hora, gráfico de 1 hora, com o tempo gráfico de 1 minuto, ou então tempo gráfico de 5 minutos. Você vai estar alinhando macro e micro. Você pode também alinhar o 4 horas, se você gosta de usar tempos gráficos um pouco maiores, sem problema nenhum. Tem cenários que exigem isso. Com 5 minutos, com 15 minutos, alinhou 4 horas com 15 minutos, por exemplo. Você vai estar alinhando macro e micro. E você vai estar tendo essa relação onde as probabilidades vão estar jogando muito mais a seu favor. O muito importante aqui de entender nesse momento é que o mercado é feito de probabilidades. Se o mercado é feito de probabilidades, quando você consegue alinhar o tempo gráfico X com o tempo gráfico Y, as probabilidades jogam muito mais a seu favor. Por exemplo, você vê lá o gráfico de 1 hora, configurando uma possibilidade de compra eventual dentro da metodologia que você utiliza, dentro da sua forma de enxergar o mercado, está configurando uma possibilidade de compra no gráfico de 1 hora. E aí você joga lá nos 5 minutos, você joga lá no gráfico de 1 minuto. E o que você encontra lá? Você encontra exatamente também, naquele momento presente, o mercado desenvolvendo ali também uma oportunidade de compra. Espera aí, você tem uma oportunidade de compra sendo desenvolvida naquele momento numa hora e também no 1 minuto. Logo, você tem as probabilidades jogando muito mais a seu favor por conta do alinhamento dos tempos gráficos, o alinhamento de macro e micro. Então esse é um pequeno detalhe para a gente estar alinhando macro e micro e encontrando o time certo de entrada, que seria o ponto certo para montar uma operação aonde você arrisca muito pouco. Esse também é muito importante. Você arrisca muito pouco na operação para um retorno muito maior. Arrisca pouco para um retorno potencial muito superior. Por que o retorno é muito maior normalmente? Porque você está usando macro e micro, ou seja, o seu stop é micro, seja qual for o tempo gráfico, igual eu falei, e o seu retorno muitas das vezes é mais macro, fechou? Então isso é muito importante, pessoal. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender esse conteúdo, porque isso aqui vai virar uma chave no seu desenvolvimento. Aqui, pessoal, a gente tem uma possibilidade de compra. E por que aqui, nesse ponto aqui que está circulado, ó, aqui, nesse ponto que está circulado seria um ponto de compra. Aqui é o momento certo para montar a operação. Por quê? Por conta do contexto, por conta do alinhamento de macro e micro. Então aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, mas se a gente subir para os 5 minutos, ou então se a gente subir até mesmo para os 15 minutos, a gente vai conseguir ver as estruturas do preço. E as estruturas do preço dizem muito para nós, é onde a gente vai estar tomando as melhores decisões quando a gente consegue ler a estrutura de mercado. Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui, pessoal? O ativo veio subindo, fez um movimento de alta, fez um movimento de baixa e fez outro movimento de alta. Essa é a estrutura principal de preço. Posso pegar a seta aqui para ela ficar bem evidente, olha só. É esse movimento aqui, ó. Isso aqui é um pivô de alta, a gente chama isso aqui dentro do Smart Money, dentro das técnicas institucionais, como BOS, tá? Um BOS, mas é a mesma coisa de pivô. E a gente vê que ele está muito bem concluído e confirmado, porque a gente vê aqui um topo nessa movimentação, o ativo vem fazendo uma correção, inclusive uma correção mais lateral, complexa, tá vendo? E ele continua subindo na movimentação. Isso daqui é uma espécie de impulsão, isso daqui é uma espécie de impulsão, e essa lateralização a gente chama de movimento de mitigação, que pode ser chamado de correção também, que é a mesma coisa, tá? Então a gente vê esse movimento estrutural. Quando a gente vê um movimento como esse, pessoal, 1, 2, 3, a gente sabe que aonde está localizada aqui a maior quantidade de stop loss? Os stop loss estão posicionados embaixo desse fundo em grande quantidade. Por quê? Porque é embaixo dos fundos em um movimento de alta como esse que está localizado a melhor
e maior liquidez. Liquidez são zonas onde muitos stop loss estão posicionados e regiões onde os traders vão tomar muitas decisões quando o preço romper essa região. Então aqui, cara, é um ponto chave do gráfico, é um ponto certo no gráfico para você buscar por configurações de compra. Por quê? Porque embaixo de fundos a gente busca por configurações de compra, porque liquidez abaixo de fundos representa possibilidade compradora desde que a gente tenha um contexto que se alinhe e desde que a gente tenha boas confirmações. Então embaixo desse fundo está cheio de liquidez, que seria esse fundo aqui. A gente sabe disso aqui no gráfico de 15 minutos. A gente pode refinar esse estudo no tempo gráfico de 5 minutos e fica ainda mais evidente a estrutura que eu acabei de mostrar, tá vendo? Muito nítido o desenvolvimento e aqui embaixo a zona de liquidez. Vou tirar essa seta e a gente vai refinar o estudo. Qual que é o objetivo de refinar o estudo? Buscar o time de entrada, né? A gente está construindo a possibilidade da oportunidade de trade. A gente vê que esse movimento de alta aqui que o ativo desenvolveu, ó, e desenvolvendo toda essa estrutura que ele veio gerando, esse 1, 2, 3 que a gente acabou de marcar, esse movimento de alta que impulsionou, ele vem a partir de uma limpa de liquidez de fundos também. Olha lá, limpa a liquidez de um fundo, lembra que está cheio de liquidez boa, de qualidade embaixo dos fundos? Aqui também fez, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Tá cheio de liquidez aqui. O preço visita ali e impulsiona. Essa impulsão, ela tem algum grau de demanda de qualidade aqui, entende? Por conta de ter vindo a partir de uma captura de liquidez lá de trás. Isso é muito importante para você estar lendo o mercado da forma correta. Ou seja, esse movimento aqui ele tem algum grau de qualidade da demanda nele, o que representa a possibilidade de você realmente estar buscando confirmações de compra, principalmente depois que ele entrar numa zona de confirmação que é embaixo desse fundo. Então vamos refinar esse estudo lá no 1 minuto e olha o que a gente encontra. Olha só a gente mapeando esse cenário aqui no time da Excelência Trade, totalmente detalhado, que é o nosso ambiente de prática lá do treinamento, aliás, está aqui embaixo. A gente trabalha com todos os mercados aqui, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente faz um mapeamento de todos os ativos. Olha só, a gente pode puxar aqui detalhado essa configuração. Foi hoje, inclusive. A gente mapeando olha lá o fundo que eu estou comentando com vocês, o ativo indo ali. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui com antecedência. Tudo para você clicar, pegar a operação, tudo detalhado e aprender a executar de fato. É a parte prática do treinamento de Excelência Trade. Então, olha lá, choque de confirmação embaixo dessa zona de confirmação. Esse movimento que eu desenhei aqui é um choque, é uma mudança de caráter do Smart Money, é uma espécie de confirmação. É a cereja do bolo para todo o contexto. E aonde eu circulei aqui, que está com o meu mouse, é onde você entra, eu risquei aqui, é onde você esconde seu stop loss e você aproveita o movimento. O preço chegou ali, você clica e pega o trade, é exatamente o que eu estou falando no áudio ali para o time agora há pouco. Então ele de fato vai lá. Olha só como é que ele faz exatamente o cenário, tá vendo? É aquele fundo, ó, perfeitamente aquele cenário, foi lá embaixo e o interesse comprador entrou na zona. O interesse comprador entrou na região e quebrou um topo válido. Ele vem voltando para o teste, onde que eu circulei lá naquele estudo. Olha lá, você entra naquele ponto e aproveita o movimento. Entra aqui, stop embaixo do fundo. E aí, como que você vai descobrindo por que aqui é o ponto de entrada? Você sempre entra, pessoal, aonde o seu stop está barato. Onde o stop está dentro da gestão. Então você tem que ter uma intimidade com a ativa, que eu estou no GBP/USD, a gente vai jogar aqui no mini índice e a gente vai encontrar ótimas oportunidades que a gente viu também. A gente pode vir aqui no mini dólar, a gente teve grandes oportunidades desenvolvidas que a gente mapeou lá no time dentro da linha de raciocínio do time, com alinhamento de macro e micro. A gente pode vir em criptomoedas, a gente pode vir no mercado internacional. Todos os ativos a gente trabalha com todos eles lá no mercado e todos são iguais, independente do ativo que você opera. Você precisa ter uma mínima intimidade com o ativo que você opera para entender quando que o stop está barato. Por exemplo, nesse ativo aqui, abaixo de 10 pips está muito barato, o stop está muito tranquilo. Então se eu entrar por aqui, o teste começou, a oportunidade está toda desenvolvida, o preço estruturou lá no 15 minutos o cenário que a gente queria ver, a gente encontrou onde tem zonas de liquidez de altíssima qualidade que é embaixo desse fundo, a gente vê o preço conseguindo ir lá capturar a liquidez, a gente refina no 1 minuto para buscar esse time de entrada e a gente vê o preço trazendo a confirmação que tinha que ser feita. O interesse comprador entrou aonde tinha que entrar, quebrou um topo válido que está marcado aqui em vermelho, está fazendo o choque, que é a configuração de mudança de caráter de confirmação. Quando ele volta para o teste, você sabe que é o ponto de entrada. Percebe que o time de entrada, o momento certo para entrar numa operação, vem a partir da construção de contexto e a partir do conhecimento técnico de uma metodologia que funciona de fato. Então esse é o primeiro ponto. E ele começa a vir no teste. Em qualquer lugar nesse teste você pode montar a operação, desde que o stop esteja barato. Então você tem que avaliar. Se eu entrar aqui, por exemplo, e colocar o stop lá embaixo, tem que ser o ponto do seu stop lá embaixo. Ah lá, tá dando 8,5 pips. Ou seja, está muito barato. Abaixo de 10 está muito barato. Então, a mais aqui embaixo, ó, onde colocou a ordem, a gente está falando sobre um stop de 7 pips. Tá vendo? Isso aqui está muito barato. Qualquer lugar que você montar o trade aqui nesse teste já está muito bom. Seu stop tem que ficar aqui embaixo e você vai aproveitar o movimento de preço.
Tá vendo? O ativo vai desenvolver lá para cima. Se você for puxar aqui no time, ó, o Guto aqui, ó, pegando todos os trades que a gente mapeou. Ó, todos os trades. O SDCAD desenvolveu um ótimo movimento. Olha lá, EURUSD e aqui no GBP-USD. E o desenvolvimento lá para cima vai sendo gerado, o ativo vai andando, vai gerando toda a configuração, ele vai buscar o alvo lá em cima, que é exatamente essa região de liquidez nesse ponto. Então isso aqui, perfeitamente ilustrado lá no time, foi aquilo que eu mostrei para vocês. Baita desenvolvimento. Então tá vendo? O time certo de entrada ele vem a partir da construção de contexto. Agora, outros cenários tem uma diferença dos alinhamentos que você pode utilizar, as técnicas que vai confluenciar, por exemplo, jogando aqui em outro ativo, agora aqui no mini índice, igual eu falei, independente do tempo gráfico que a gente esteja utilizando e independente do mercado que você esteja operando, é tudo igual. Vamos supor que você não opera esse ativo aqui. Cara, esse desenvolvimento vai acontecer exatamente igual, uma hora ou outra e muito próximo, talvez amanhã, no ativo que você opera, e você vai ter agradecido por ter prestado atenção nessa configuração sendo desenvolvido em um outro ativo que talvez você não opere, mas isso vai desenvolver no ativo que você opera, porque o mercado é tudo igual, tudo é gráfico e tudo desenvolve em todos os ativos, igual eu falei, a gente trabalha com todos os mercados lá no time e é 100% igual em cada um deles. Então jogando aqui no mini índice, por exemplo, vamos supor que você não opera esse ativo, cara, sem problema nenhum, porque vai desenvolver exatamente isso aqui no ativo que você opera e vai valer muito a pena você ter prestado atenção, fechou? Então olha só, o que a gente vê aqui nesse desenvolvimento? Vou jogar no gráfico de 5 minutos, igual eu falei, posso jogar no 4 horas, posso jogar numa hora, independente do tempo gráfico que a gente usar, é a mesma coisa, tem vários estudos que a gente faz lá no time que reúne conceitos de tempo gráfico ainda maiores. Por exemplo, até aqui em cima, ó, esse bloco aqui, ó, esse order block de venda gigante marcado é lá do 1 hora, entendeu? Então a gente vai sempre navegando entre os tempos gráficos e encontrando o contexto do momento presente. Aqui, nesse ativo, olha só o contexto desse cenário. A gente tem uma lateralização, percebe? Preço andando de forma lateral. E o que a gente visualiza nitidamente nessa lateralização, pessoal? A gente vê aqui muita pressão compradora. Por quê? E olha que o flow é todo de baixo, tá vendo? O ativo está numa tendência de baixa gigante. Mas por que nessa lateralização a gente presencia força de fundo, pressão compradora? Primeira coisa, olha só esse movimento forte aqui. Quando o preço gera um movimento forte como esse e depois ele fica andando de lado, esse movimento forte foi um AR. A gente consegue comprovar isso só depois que o preço começou a andar de lado, obviamente. Depois que ele já vem andando, você consegue comprovar que esse movimento chama AR. É uma reação automática. Aqui a gente tem um PS dentro do estudo de Wyckoff. Aqui a gente tem um SC e esse movimento é o AR, uma reação automática a uma entrada de compradores ao mercado. E quando esse movimento de AR ele vem todo fluido dessa forma, com bastante direcional, o preço subindo com muito interesse, com muita força e quebra um topo, a gente tem aqui exatamente um cenário de AR com muita pressão compradora. Esse é o primeiro ponto. Esse movimento que vem caindo logo depois e ele não consegue testar o fundo aqui do movimento, o nível de suporte, tá vendo? Ele quase chega lá, mas ele não consegue, ele para antes. Isso aqui é um ST que a gente chama, é um teste. E quando ele não consegue encostar nessa linha, ele representa força de fundo também. Ou seja, isso aqui, somado com isso daqui, vão mostrando pressão compradora. Depois disso, o preço fica andando de lado. E olha só a dificuldade que ele tem de chegar próximo do nível de suporte. Ele não chega aqui, ele fica totalmente lá em cima. A maior parte do tempo. Pressão de compra aqui embaixo também sendo demonstrado por conta disso. Você vai reunindo as coisas, obviamente. E vai uma coisa concluindo a outra. Quando ele consegue vir aqui embaixo, olha só, ele belisca aqui e olha o interesse comprador que entra de fato na hora que ele consegue tocar aonde ele nem conseguia chegar perto. Mostrando de novo pressão de compra. E depois, olha só, furada, furada. Percebe que não só ele fica muito mais na parte de cima e tem dificuldade de ficar na parte de baixo, assim como ele fura a resistência com facilidade e o nível de suporte ele não consegue nem chegar perto direito, entendeu? Então isso aqui, cara, é um sinal de força compradora muito mais forte do que força vendedora na configuração, que facilita muito mais você buscar por configurações de compra do que de vendas. Beleza? Então eu estou nos 5 minutos. A gente pode refinar no minuto, igual eu falei, pode ser qualquer tempo gráfico. Nesse caso foi esses daqui, mas pode estar utilizando tempo gráfico maior se você preferir. E a gente vê ele fazendo aqui uma estruturação muito boa. Ele gera uma venda ali em cima, arriscadíssimo. Mostrei lá no meu Instagram que está aqui em cima, lotado de conteúdo também. Dá uma olhada, me siga lá no Instagram. Mostrei isso agora lá com o pessoal, essa venda que a gente mapeou lá, que foi nesse ponto, para aproveitar esse movimento de baixa. Mas que era uma venda de altíssimo risco por conta dessa pressão compradora muito maior do que vendedora. E aí, de fato, ele logo depois gerou a compra que a gente estava de olho lá no time também. Olha só, posso abrir aqui agora o estudo de hoje. Ó, vou abrir, ó, o pessoal pegando a compra, o Isaac, aproveitando o movimento.
Então, ó, o RK, muito bacana. Então deixa eu só puxar aqui, olha lá. Então a gente tem o desenvolvimento acontecendo, ó. Ele fazendo ali o cenário, tá vendo? Rompendo, voltando, a gente vai ter todo o cenário por causa da força compradora mais forte. A gente tinha acabado de fazer todo esse estudo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ele tem que criar um nível de suporte, porque o nível de suporte vai induzir muito trader a comprar no nível de suporte e vai encher de stop loss embaixo. E aí o preço captura os stop loss da grande massa, estopa todo mundo e gera uma confirmação para a gente continuar subindo. É exatamente o que ele tem que fazer. Desenhou, clicou, pegou o trade. Foi exatamente o que eu falei ali com o pessoal. E olha lá. Exatamente. Né? Ele consegue criar um nível de suporte. Ele induz muita gente a vir comprando no nível de suporte. Esse nível de suporte, olha só o interesse comprador. Olha só, o preço chega perto, sobe de novo, o preço bate no nível de suporte, sobe forte, sobe de novo, mostrando que tem pressão de demanda aqui na região. O preço tá com um nível de suporte muito forte. Quando ele consegue furar aqui embaixo, ó, o ideal seria uma captura mais expressiva, fica muito mais saudável. Mas aqui ele captura, limpa os stop loss presentes aqui embaixo, entra interesse, quebra o topo, ó, com intenção, faz um choquezinho de confirmação, que foi aquilo que a gente estava de olho ali, ó. Você compra aqui no teste e aproveita o movimento. De fato, aqui é o ponto de entrada. É a mesma coisa que eu mostrei lá no outro. Mas aonde que você clica aqui? Depois que confirmou, ó, depois que quebrou o topo em vermelho nesse movimento de alta, na hora que ele começa a voltar, aonde o stop estiver barato aqui, você pode aproveitar o movimento. Ó, a gente pode pegar aqui, a gente está falando sobre 75 pontos. Qualquer lugar que você entrar aqui está barato. Até 150 pontos está totalmente barato. Olha lá, qualquer lugar que você montar o trade aqui nesse teste, depois que já está tudo construído, é só você clicar e pegar a operação onde que está dentro da sua gestão. Entende? Você não tem que ficar com dúvida. A clareza do que fazer e quando fazer é muito importante no mercado. A gente tem que desenvolver isso. Clareza do que fazer e quando fazer, porque é exatamente o que vai fazer você tomar boas decisões e ter um time certo de entrada nas configurações. Então, olha lá, perfeitamente esse cenário e o desenvolvimento acontecendo depois, assim como a gente mapeou essa venda aqui também um pouco antes ali, que era a possibilidade de quedas aqui no movimento, arriscado, igual eu falei, por conta dessa pressão de compra, mas também gerou um bom desenvolvimento do ativo. Então esses detalhes, quando você vai alinhando eles, você vai entendendo que a construção do contexto é o mais importante de tudo para você identificar as melhores configurações. Você vem aqui em outro ativo, olha só, o alinhamento dos conceitos é o que faz total diferença. A gente vê aqui várias configurações de vendas e de compras, aqui onde está marcado com essas linhas vermelhas também, mas olha só o contexto desse movimento macro e micro aqui nesse desenvolvimento, pessoal. Se a gente for tirando o zoom, estou no gráfico de 1 minuto de novo, a gente pode subir lá no 15 minutos. A gente pode subir até mesmo no gráfico de 1 hora nesse caso. Olha só, perfeito. Aqui a gente já está usando tempos gráficos um pouco maiores na configuração. O que a gente visualiza, pessoal? A gente visualiza topos de liquidez. Olha só, esses topos expressivos, principalmente porque o preço veio quebrando fundos, ó, quebrou esse fundo nesse forte movimento de baixa, depois ele começou a nivelar os topos, criando uma resistência, cheio de liquidez em cima. O ativo visitou essa zona, tá enrolando aqui em cima, andando um pouco de lado, e tem esse topo expressivo aqui em cima também, onde o preço fez agora o quê? Olha só o movimento, que coisa alinhada. 1, 2, 3. Tá vendo? Pode ser assim, não importa como você queira marcar. Assim fica até melhor. 1, 2, 3 para baixo. Lembra? Aquele outro que eu mostrei no início do conteúdo, se estiver prestando atenção aí, deixa o dedo no like, isso é extremamente importante para você estar colocando em prática esses detalhes, tá? E vai mudar os seus resultados se você seguir isso aqui. De fato, tem que colocar em prática, tem que assistir de novo, tem que prestar atenção nos detalhes, colocar em prática aos poucos, de preferência até mesmo um ambiente simulado para você pegar o ritmo, pegar o hábito. Daqui a pouco você vai estar decolando em cima desses cenários, porque isso aqui funciona muito bem, beleza? Igual eu mostro todos os dias lá no meu Instagram, tudo detalhado. Então, cara, aqui a gente vê esse movimento para baixo, ou seja, em cima dos topos que tem a liquidez de melhor qualidade. Lembra que para cima é embaixo do fundo? Quando é para baixo, é em cima do topo, beleza? Então aqui em cima tá cheio de stop loss, igual aqui em cima também. Ele consegue beliscar no de cima, limpou a liquidez lá em cima, deixou eu apagar esse rabisco vermelho ali, e a gente está no gráfico de 1 hora, né? Então vou refinar isso lá no tempo gráfico de 1 minuto, nesse caso, porque a gente vai conseguir um stop muito barato e um time de entrada muito preciso, porque essa configuração de choque no lugar certo, ela te fornece um time de entrada muito bom e um risco muito baixo, que é uma das coisas mais importantes. Olha essa configuração de mudança de caráter, muito bem desenvolvida, o preço quebra esse fundo nitidamente aqui, também válido, né? É um fundo relativamente válido aqui, é um movimento que fez 1, 2, 3. Ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa com bastante interesse em vendas. Ele deixa aqui em cima um nítido ponto de entrada,
que é esse candle verde ali, ó, é um order block do Smart Money, é uma zona institucional de oferta, tá vendo? Essa região aqui é muito boa, você pode marcar até o pavio lá em cima, porque o seu stop tem que ficar lá em cima mesmo, escondido, e aqui você tem uma região muito boa. Aonde que você pode entrar nessa configuração? Aonde tiver com stop barato. Por quê? Porque já está tudo construído, você já tem todo o cenário lá de trás, você já tem uma configuração toda bem desenvolvida lá de trás do gráfico, você tem aqui um cenário onde você puxa o RSI, por exemplo, olha só essa renovação de máxima. Preço fazendo 1, 2, 3 para cima, beleza. Ele renova essa máxima nesse movimento de alta. Será que isso aqui é saudável? Esses topos e fundos ascendentes que ele está fazendo, essa tendênciazinha de alta aqui micro, será que ela é saudável? Olha só, topo no RSI, topo. Fez uma grande renovação de máxima e o RSI não renova. Isso aqui mostra que a força relativa não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Remete à fraqueza latente no movimento, mostra que o preço está subindo, mas sem interesse de subir. Isso se encaixa muito com a venda que a gente está querendo fazer e a posição onde o preço entrou, que é uma zona de venda, uma zona de captura de liquidez lá do 1 hora, em cima de topos, capturando muitos stop loss, querendo desenvolver um movimento de baixa, e ele ainda está confirmando com aquele cenário. Ainda está confirmando, ou seja, tem toda uma oportunidade constituída já para você vender. Você só precisa de um ponto nítido de entrada e um ponto nítido para esconder o seu stop loss, e isso precisa estar barato, precisa estar dentro da gestão, stop curto. Então a gente tem mais bem posicionado, curto, mas bem posicionado. Então é isso aqui. Qualquer lugar que você montar aqui é ótimo. Esse ponto de entrada é uma beleza. Se entrar aqui no início dele com o stop em cima, é ótimo. Quanto que está o risco? Vamos lá, a gente está falando sobre 4,3. 4,3 é muito baixo, até 10 está bom aqui nesse ativo. Então, até 10 está muito barato. Então, você pode entrar até antes. Se entrar aqui, tem problema? Não. A chance de você participar é maior. Deu 6, tá vendo? Tá tranquilo, você pode entrar antes, porque às vezes o teste, esse movimento de alta que é o teste, às vezes ele vem curtinho e já desenvolve, às vezes ele vem maior e belisca realmente no ponto de entrada e vai embora, mas se você ficar só esperando o preço nesses pontos de entrada aqui, quando ele está bem desenvolvido igual está aqui, normalmente o preço busca, mas às vezes não, às vezes ele está doido para cair, mas tão forte mesmo o interesse em quedas, naquele momento, que o teste vem curtinho e ele já vai embora. Você consegue entrar um pouco antes porque já está barato, o ideal é você entrar antes, desde que esteja tudo configurado, toda a oportunidade já desenvolvida, entendam isso, não é entrar em qualquer lugar de jeito nenhum, é quando já tem todo o contexto já elaborado e desenvolvido. Então a gente está falando sobre esse movimento de baixo, que o ativo vai estar desencadeando, até aqui pelo menos já é um alvo muito bom, já é uma ótima possibilidade. Já está falando aqui de um trade de quase 5 vezes o risco-retorno, ele vai desenvolver até aqui embaixo, que seria um segundo alvo muito bom também, e aí a gente já está falando sobre um trade de 7 vezes o risco-retorno. Então onde que você quiser fechar essa operação, tá muito bom, tanto nesse fundo quanto nesse fundo lá embaixo. A gente estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade também. Olha só, detalhado aqui no ativo, a gente pode puxar toda essa configuração bem mapeada. Ó, olha lá, ó o topo que eu falei lá do 1 hora, tá vendo? Que é aquele topo ali em cima, ó o preço já lá na região. Capturou, fez o choque ali, quebrou o fundo, entrou em interesse, lá no tempo gráfico menor, você vende naquele ponto que eu circulei e aproveita o movimento. Muito simples, só você pegar esse que eu mapeei hoje e foi desenvolvido logo depois, um pouquinho depois, esse desenvolvimento. Então, cara, time de entrada é um alinhamento de macro e micro. A maior parte do tempo você vai estar alinhando, seja qual for o tempo gráfico, lembrando disso, desde que você puxa um maior com o menor, e a busca por reunião de conceitos. Você vai reunindo os conceitos, vai encontrando uma oportunidade verdadeira na hora que ela já está toda constituída, cara. Você só precisa de uma confirmaçãozinha dessa aqui, por exemplo, para você ter um stop barato, um ponto nítido para entrar, um ponto nítido para esconder o seu stop loss e aproveitar o movimento, sempre segurando o trade no mínimo 3 vezes o seu risco. Tem que andar no mínimo 3 vezes o risco, senão não faz sentido. Um trade de 7 vezes o risco como esse, se você arrisca R$100, por exemplo, você faz R$700 nessa operação, por exemplo. Tá? Arriscando R$100 somente. Então, o risco retorno é muito importante. Fechou? Vamos junto, pessoal. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixa o dedo no like, se inscreva aí no canal se não for inscrito. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram também gratuito, que está aí na descrição para você dar uma olhada. E me sigam lá no Instagram, tá aqui em cima. Vamos junto. Fui! Valeu!